O fascínio das alturas retiro com os anjos, Jesus querido. Que etapa feliz da minha vida. Consumir as últimas energias por um assunto essencial, capital, dilemático, decisivo para a nossa eternidade, dilemática também, que já vivemos. Mas temos que aprender de São Paulo, que escreveu aos Efésios: eu vos amo em Cristo. Portanto, no mar com todos os peixes, na videira com todas as folhas, no sol com tudo que é iluminado. Portanto, atinjo todos em vós, que estáis aqui na minha frente, numa aparência de amor louco, loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Jesus, eu só posso pensar numa pessoa, mas tendo a vós comigo, tenho todos os santos, todas as almas, todos os 7 bilhões de pessoas humanas. Por isso a diferença de uma criança batizada ou não batizada é uma realidade infinita. Por isso digo sinceramente, quem impede o batismo da criança por motivos carnais, porque a mãe é uma prostituta, mãe solteira, separada, ó Jesus, quando é que nós vamos convencer que vós quereis entrar como carne, dentro da nossa carne, para purificar a carne e já agora tornar digna da alegria celeste? Jesus, se pudesse transmitir meus ouvintes online, esta fraternidade angelical online, que de manhã reza uma Ave Maria, com todos os anjos da guarda, que são 7 bilhões, garanto que 4 bilhões não sabem que tem anjo da guarda. Eu posso louvar cada manhã com os anjos da guarda dos chineses, do Nepal, ou dos outros países africanos. Que grandeza! Sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Jesus, eu queria pedir de todo o coração, se é um ouvinte que me escuta agora, saiba, eu penso todo dia, porque todo dia funciona online, 24 horas. Até Deodato me deu umas boas observações. Ele ouve 24 horas, às 3 da manhã, às vezes às 4 da manhã. E gostou muito. Jesus, sinceramente, não só comungo na missa por meus fraternidade online, mas por todos que não me conhecem e me conhecem tanto faz. Eu queria pedir que meus irmãos que me escutam acreditem em mim, porque estou fazendo o que fez Mahatma Gandhi, quando uma senhora veio pedir que ele rezasse pelo filho que comia açúcar de manhã, de tarde e de noite. Ele disse: volta daqui um mês. Ela voltou e disse: por que mandou esperar? Eu também comi açúcar de manhã, dia e noite. Fiz um mês de jejum. Meus queridos irmãos, falo com o coração na boca. Tudo que falo, já fiz e faço. E minha alegria é poder rezar cada passo uma Ave Maria com todos os anjos da guarda do planeta inteiro. Honrar Nossa Senhora, porque ela é a rainha deles. E outra coisa, meus irmãos, esta frase, na presença dos anjos vos louvo, esta frase é muito certa. Quer dizer, cada homem que você encontra na rua, no elevador, no ônibus, ou mesmo no futebol, tem anjos da guarda.
Então, a presença dos anjos coincide com a presença dos homens. É só fazer a experiência. Nós estamos agora no último capítulo. Fizemos uma semana formar. Deus criou os anjos e os homens. Reformar. Anjos e homens caíram. Conformar. Jesus agora aparece. Mesma mentalidade. Retiro de Satanás. Tu tens pensamento dos homens e não de Deus. Confirmar, que gastamos também boa parte. E agora, transformar. É a ressurreição. Cristo ressuscitou na presença dos anjos. Aceitando os anjos presentes na ressurreição de Cristo, podemos contar com a sua presença em nossa futura ressurreição. Meus irmãos, eu levo Jesus no meu peito, praticamente as 24 horas do dia. Ele é rei. E tem uma corte enorme que acompanha em todos os tabernáculos, em todos os peitos que tem Jesus dentro de si. Eu carrego ele eucaristicamente. Isto contagia. Dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Alegria contagiante. Mateus 27:40. Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Foi deboche na cruz. O desafio teve a resposta exata. Como um foguete a ser disparado para a estratosfera, é importante a contagem regressiva. Assim, a contagem regressiva dos 3 dias foi executada com exatidão escriturística, isto é, com cálculo profético de séculos e previsto do próprio Cristo vários anos antes. Ressurgiu ao 3º dia. A terceira descida. A primeira descida dos anjos para a terra deu-se no paraíso, após o pecado de Adão. Deus colocou ao oriente do jardim, do Éden, querubins armados de uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. A segunda descida dos anjos para a terra foi para abrir o caminho da salvação. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A terceira descida dos anjos para a terra foi para abrir o túmulo de Cristo ressuscitado. Mateus 28, 2. E eis que houve um violento tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. 3 descidas dos anjos. Veja aí, meus irmãos, este retiro com os anjos não pode faltar. Senão Cristo é apenas um solitário caminhando que nem nós. Aliás, eu tenho um pensamento muito certo, muito seguro, e por isso eu peço a vocês que me escutam, podem pedir pelo torpedo 96 45 79 11 essas meditações em CDs, porque eu acho, meus irmãos, sejamos quantos forem, não me interessa o número. Como disse alguém, pode ter 2 milhões de católicos que apenas fazem gestos, e se um é capaz de sofrer por Jesus, vale mais que os 2 milhões, porque é a vida que interessa, não os gestos, não os gritos. 3 descidas dos anjos, todos importantes para os homens. A primeira na hora do pecado, a segunda no momento da encarnação, a terceira no instante da ressurreição. Meus irmãos, me desculpem, meu desejo íntimo agora, secreto, se pudesse convencê-los,
quase me ajoelhando, divulguem este retiro em CDs, para que ao menos que vocês conhecem, se lembrem que tem um anjo da guarda desde a primeira respiração até a última respiração, que já começa na concepção dentro do seio da mãe. Como Cristo não é um Deus solitário, mas de plenitude social, os anjos solenizam a ressurreição, como fizeram no seu nascimento. Sem os anjos, a ressurreição de Cristo estaria desligada de nós. Eles são um degrau acima de nós e ao mesmo tempo mais próximo de Deus, e por isso facilitam a nossa ligação com Deus. Meus irmãos, eu digo sinceramente, eu vou fazer mais um retiro do fundo do meu coração, mas este aqui, meus irmãos, eu queria que todos que me escutam façam disto uma missão real, de acordar todos que tem um companheiro, mas tem que ser invocado, tem que ser conscientizado de manhã, de tarde e de noite ao menos. Os trajes da alegria. Quando as boas senhoras e os discípulos chegaram ao sepulcro, encontraram o vazio. O vazio pode causar desolação, como parecia acontecer com Maria Madalena, mas foi preenchido com a alegria branca dos anjos, que evitaram uma ruptura entre Cristo e seus amigos. Os anjos refletem a espiritualidade da ressurreição, luz, claridade, a cor branca da alegria, como diz Lucas, aliás, Mateus 28, 3, resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. E também diz Marcos 16, 5, entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas. E Lucas também fala, 24, 4, não sabiam eles o que pensaram, quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Por isso, meus irmãos, a frase do convertido inglês Chesterton é uma coisa fantástica. O cristão vive um perene Pentecostes. A cor branca é o traje tipicamente angelical, justamente nesta hora em que a morte de Jesus ainda esmagava os amigos. Por isso os anjos repetem o seu slogan característico, Mateus 28, 5, não temais. Após a ressurreição de Cristo, o temor não pode ter mais lugar na vida cristã, porque a ressurreição de Cristo e a nossa futura é vitória sobre todos os inimigos, também sobre o último, a morte. Jesus. A vida de São José é impressionante. 30 anos. O que aconteceu durante esse tempo? E não cansava a vossa alegria. José, quando queria descansar, olhava para o Senhor. Eu também, quando olho aqui a hóstia branca, Jesus, mexe. Jesus, São José sabia que irias morrer na cruz. Pois vós fabricastes uma cruz como menino para ele se acostumar. Isto doía para ele. Levava o Senhor no colo, o Senhor abraçava ele, acariciava a barba dele. Ele sabia muito bem que tinha que desaparecer para evitar que haja um trocadilho. Filho do carpinteiro, mas aos 30 anos, quando vós ias trabalhar, falar do Pai Eterno, ele sumiu. Ele sabia disto, mas disse que de fato ia esperar Jesus na ressurreição. Meus irmãos,
nós temos que convencer que o instinto único de Deus é familiar. E o instinto único do homem é familiar. E o instinto único dos animais é familiar. Colmeia, manada, rebanho, tudo junto. Por isso, meus irmãos, no futebol, na política, se nós pedimos de família, só existe competição, rivalidade. Por isso também digo, patriotismo é amar sua pátria e respeitar os outros. Amabilíssimo São José, que tivesses a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Obtende-me, com perdão de minhas culpas, a graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena perpétua e apresentai-os a Jesus, que se dignou de obedecer-vos na terra. Amém. E não desobedecer-vos no céu. Amém. Rogai por nós, São José, Pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos a Deus, como inefável providência, vos dignasse escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos ter no céu por nosso intercessor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fosse exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouvi dizer que alguém tinha recolhido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros, o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoco com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço e agradeço nesta novena perpétua. Eu vos escolho para meu especial protetor, ser depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas graças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtene-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Alegria contagiante. Puxa, meus irmãos, conscientizar um pedaço do céu do lado. Por isso digo sinceramente, meus irmãos, falo agora com uma convicção, quase diria experiência pessoal minha. A depressão que está tomando conta até de padres e freiras é que não aproveitam esta alegria contagiante, a presença do pedaço do céu do seu lado. Se você anda desde a respiração e até hoje não conscientizou, que pode fazer o anjo? Como Deus, que adianta Deus ser Deus, se não é para você, na presença eucarística. Os anjos são a quintessência da alegria. Só transmitem alegria. Só vivem de alegria. E sua alegria é sempre contagiante. Portanto, meu irmão, fraterno, angelical, online, vamos divulgar isso com sua alegria e minha alegria. Porque realmente, meus irmãos, Jesus disse uma frase que mexe.
Dou-vos a minha paz, que o mundo não pode dar nem tirar. Isto fazem os anjos na proximidade de pessoa para pessoa. Eles transmitem a notícia da ressurreição com diversas argumentações. Mateus 28:6 não está aqui. Ressuscitou, como disse. O anjo alude à morte de Jesus, para que a ressurreição seja uma floração orgânica e não algo de quimérico, quase diz assim, mágico. Marcos 16:6. Não tenhais medo. Buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ressurgiu, já não está aqui. Quer dizer, é o mesmo Jesus. Os anjos usam o ponto da interrogação, porque jamais se deve procurar no reino dos mortos o próprio autor da vida. Lucas 24, versículo 5. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia. Os anjos não só comunicam a notícia da ressurreição, mas comunicam velocidade e leveza. Mateus 28:8. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Vocês se lembram quem está no meio delas? A mulher mais amada por Jesus e com Jesus, Maria Madalena, de madrugada. Veja o que é o amor. As notícias do céu, quando passam pelo filtro angelical, recebem uma tônica especial. E Santo Inácio chama a consciência a voz do anjo. E alguns têm a voz do demônio, não têm mais consciência. O pior pecado, diz Pio XII, é não ver mais pecado em nada. Acresce maior evidência, atenção e fascínio. Os anjos são na vida espiritual como binóculo que aproxima os horizontes mais distantes. Olha, meus irmãos, me vem sempre na memória a frase de São Paulo aos Efésios numa carta. Eu vos amo em Cristo. Quer dizer, eu tenho Cristo que tem vocês. Meu irmãozinho angelical, vamos espalhar isto aqui. Alongar os nossos horizontes. Porque tem gente que está preso no seu corpo, que dá vertigens. São João viu no Apocalipse esta alegria da ressurreição num panorama gigantesco, escatológico. E ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Mas esses venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Meus irmãos, o sangue de Cristo é a salvação de todos os homens e é derramado cada dia, consagrado cada minuto, toneladas no mundo inteiro. Este sangue é teu, meu irmão, é nosso. Ninguém pode mexer, nem o Pai, nem o próprio Jesus, nem os anjos, nem Nossa Senhora. Quantas toneladas! Por isso o fruto angelical é este, de dar asas ao sangue de Jesus, salvar a cada instante os moribundos do planeta inteiro. Quantos são os que morrem por dia? Desprezaram suas vidas até aceitar a morte. Por isso alegrai-vos aos céus e todos que aí habitais.
o aleluia da ressurreição ecoará por toda a eternidade, tendo iniciado à beira túmulo de Cristo. Diz Apocalipse 19, 1. Depois disso vi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia! A nosso Deus, a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízes são verdadeiros e justos. Ó Deus, que para a salvação do gênero humano usastes a água como sinal dos maiores sacramentos, atendei propícia nossa oração e infundi nesta água a força de vossa bênção divina, e fazei que pela invocação do vosso santíssimo nome e a intercessão de São Francisco Xavier, apóstolo das Índias, todos que usarem ou tomarem desta água recebam a saúde do corpo e a paz da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O bote final. Sabe, meu irmão, nosso jogo da eternidade, o futebol, o pênalti, o minuto final, é a última respiração que está chegando. A presença dos anjos é sempre fascinante, dinâmica, ao passo que a presença do demônio é sempre desnorteante, destruidora. Veja, quando vê as notícias de prisão de drogas, eles notam o motorista, ficam nervoso. Trai. Se o demônio aparecesse aos homens como ele de fato é, bastaria para que todos os homens evitassem o inferno com suma facilidade. O padre Leonel Franco, grande jesuíta, escreveu depois do retiro: quero vir doravante como recém-voltado do inferno. Teresa de Jesus viu o lugar onde ia parar com sua leviandade religiosa e ficou uma fera. Fundou 32 conventos dentro de uma carruagem que parecia uma cela fechada. A amizade com os anjos é atração para o céu, justamente pela alegria da ressurreição que tão bem souberam transmitir aos amigos de Jesus. Olha, meus irmãos, no fundo, no subconsciente, digo aos meus ouvintes, acreditem, eu estou falando com uma convicção de além-vida já. São João teve uma visão apocalíptica do demônio. Apocalipse 12, 3. Depois apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas, varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Porque muitos anjos apostataram. Com tal aparência, o demônio jamais poderá fascinar alguém. Por isso nunca se apresenta realmente, mas se esconde atrás de tudo que lhe dê uma aparência atraente e sedutora. Puxa, meus irmãos, eu digo sinceramente, quando faço este retiro, tem gente rezando. A luz da ressurreição pode ofuscar. Foi o que aconteceu com os guardas postados diante do túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela, resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo-o, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Depois você vê estes bispos de então, não sei se são mais, nossos são mais bispos burros que eles. Eles acalmaram os guardas, deram dinheiro, digam para todo mundo que Jesus foi roubado.
enquanto vocês dormiam. Que bispos engraçados estes! Será que entre os guardas houve alguém que manchou as mãos no sangue de Cristo? Se alguém sintonizava com os planos descidos do inimigo das trevas? Será que eles interpretavam os pensamentos das autoridades pagãs ou dos judeus em relação ao crucificado? Pela reação de Dulce, que não tinham nenhuma sintonia com a luz dos anjos, muito menos com o esplendor do ressuscitado. Mas o demônio ainda não deu o bote final para prejudicar o vencedor da morte. Mateus 28, 11. Enquanto elas caminhavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se eles em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite enquanto dormias. Se o governador vier sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Veja lá o demônio. Uma das mentiras mais infantis da ética situacional. Desde quando um soldado dorme em serviço? Os soldados receberam dinheiro e seguiram suas instruções. E esta invenção de roubo é ainda hoje espalhada entre os judeus, diz Mateus 28, 15. Alegria eterna. A alegria da ressurreição é a nossa herança. Não depende de nada e de ninguém. Então diz São Paulo, diz São João no Apocalipse 21, não vi nela, na praça, porém, templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. A cidade não necessita do sol, nem de lua, para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina e a sua luz é o Cordeiro. Puxa, meus irmãos, Cristo não mostra o caminho, eu sou. Não diz a verdade, eu sou. Não dá vida eterna, eu sou. A ressurreição e a vida. A luminosidade da ressurreição é tão intensa que todo o universo, incluído o céu e a terra, se torna luminoso. Apocalipse 21. As nações andarão à sua luz e os reis da terra levar-lhe-ão a sua glória. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. A ressurreição de Cristo também é nossa. Como diz São Paulo, com ele vamos crucificados, mortos, sepultados, ressuscitados e levados ao céu. A ressurreição de Cristo também é nossa, às 24 horas do dia, afastando definitivamente as trevas. Apocalipse 22, 6. Já não haverá noite, nem se precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus iluminará, e onde reinar pelos séculos. A ressurreição de Cristo, que inclui o germen da nossa própria ressurreição futura, corporal, é o segredo gigantesco da alegria do cristão, como diz Chesterton. O nosso sepulcro. As páginas mais lindas de Billy Graham, no seu livro Os Anjos, Agentes Secretos de Deus, são sobre a morte, escritas à beira do sepulcro vazio de Cristo ressuscitado. Segue algumas citações do mundialmente conhecido pregador evangélico. O anjo que veio ao jardim, onde o corpo de Jesus estava enterrado, rolou a pedra do túmulo
e permitiu ar fresco e a luz da manhã penetrar nele. O sepulcro não é mais uma cova vazia, um lugar sombrio de repouso. Torna-se a prova da vida, irradiando a glória de Deus vivo. O túmulo não é mais uma obscura prisão, mas um monumento, testemunho da luz celeste que afugenta as sombras da morte. A ressurreição de Jesus mudou tudo. Veja lá, meus irmãos, vamos parar com as seitas. Tem gente que vive Jesus melhor que eu. Um poeta desconhecido disse do túmulo de Cristo: agora é um lugar onde os anjos vão e vêm, como portadores de mensagens celestes. Ao contrário de Jesus, cada um de nós ainda deve morrer, mas os anjos virão socorrer-nos, como participaram da ressurreição de Cristo. Ele continua: a morte é um carro de fogo, o apelo benfazejo do rei, o convite ao banquete perpétuo no palácio da glória. Puxa, meu Deus do céu, hein? É quase como que uma preparação para entrar no banquete, por uma veste mais limpa. Em outro capítulo já mencionei Lázaro, escoltado pelos anjos até o seio de Abraão. Esta história, quando eu penso na morte, me faz um bem imenso. Na verdade, eu serei conduzido pelos anjos à presença de Deus. Esses espíritos a nosso serviço, que tantas vezes me auxiliaram aqui embaixo, onde me ajudaram a vencer a minha última batalha sobre a terra. Pois a morte é uma batalha, um momento de uma crise em profundidade. Paulo chama de último inimigo. Puxa mesmo, este Graham Greene, meus irmãos, está no céu. Acontece de eu assistir à morte de pessoas que morreram sem Cristo. É horrível. Assistir à morte de cristão em Cristo é glorioso. Se nossos olhos fossem capazes de ver este mundo espiritual, nós veríamos sem dúvida o ar denso de demônios, os inimigos de Cristo. Se Satã pode impedir durante 3 meses o anjo de Daniel de cumprir sua missão sobre a terra, podemos imaginar os obstáculos que um cristão pode encontrar em sua morte. E São José é o padroeiro da boa morte. Ele continua contando a história de Lázaro, no capítulo 16 de São Lucas. Jesus diz que o mendigo foi levado pelos anjos. Não foi só acompanhado, ele foi carregado. Que experiência! Ter mendigado até a morte junto à porta do rico e agora ser levado pelos anjos de Deus. Este Graham Greene, meus irmãos. E continua. O cristão não deve considerar a morte como uma tragédia, deve encarar como os olhos dos anjos. A alegria deve marcar a passagem do tempo à eternidade. O caminho para a vida passa pelo vale da morte, mas ele ressoa sem cessar com os cantos da vitória. Jesus disse antes de morrer: já venci. Os anjos rejubilam com o poder da ressurreição de Cristo. Ele é um penhor de nossa ressurreição e do livre acesso ao céu. Que coisa! Está cheio aqui de coisa linda. Ele escreve ainda: eu creio que a morte pode ser bela. Eu a espero com alegria e esperança. Assisti uma porção de mortes em que aquele que partira tem no rosto uma expressão de triunfo. Sim, Salmo 23, sim, quando eu caminho no vale da sombra da morte, não temo nenhum mal. Paulo declara: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos escolhidos, a que guardes essas regras sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. Paulo encorajava Timóteo, relembrando-lhe que os anjos olhavam constantemente como ele servia ao Senhor e vivia sua vida cristã. De fato, meus irmãos, nós somos vigiados. Poderá existir uma motivação maior do que esta, para nos impelir a viver uma vida de justiça? Eu me digo frequentemente: atenção, os anjos te observam. Meus irmãos, hein? Graham Greene. Ele continua: um velho pregador evangélico preparava o sermão com muita atenção para um pequeno grupo. Sua esposa estranhava tanto esforço por tão pouca gente. O pastor respondeu: não te esqueças, querida, que terei muitos ouvintes. Não é sem importância e banal quando o céu está comprometido.
Nós faremos melhor se tomarmos consciência dos espectadores que enchem as tribunas do mundo. Meu Deus do céu, quantos anjos acompanham esse retiro? Nós podemos no vale encontrar muitos inimigos e derramar muitas lágrimas, mas nós podemos levantar os olhos para as montanhas, para ver Deus e os anjos, espectadores celestes que nos encorajam, segundo a sabedoria infinita de Deus, e se preparam para nos recepcionar. Estão vendo agora uma frase de São Paulo? Somos um espetáculo para os anjos. Pode-se imaginar as 24 horas do dia, na batalha, no jogo, no estádio que estamos correndo. E Santo Inácio diz, não começar a meditação, mesmo que leve todo o tempo da meditação, enquanto não viver lucidamente perante a corte celestial. Imaginou? Você se observa. E Nosso Senhor dá contigo, também quando toma banho. É emocionante, meus irmãos. Atmosfera ideal. Imbuídos da ressurreição de Cristo, como fruto da morte na cruz, os primeiros cristãos superaram adversidades como foram as perseguições e o martírio. Tal é a força intrínseca deste mistério, do qual todos nós participamos desde o momento do nosso batismo. Quando Santo Arcádio estava cortando o corpo em pedaços, ele disse, podem cortar à vontade, vou receber tudo de volta. E São Lourenço estava assando de um lado, depois disse, pode virar, aqui está assado. Santa Felicidade estava gemendo no parto, e o algoz debochava, se geme agora, depois quando vem as feras rasgar seu corpo, agora eu sofro, lá Cristo sofre por mim. O Espírito da ressurreição é uma renovação perene da vida. Quem são os mais indicados a nos lembrarem, nos momentos do vazio, a plenitude do sepulcro de Cristo e o nosso futuro? Quem nos vai ajudar na depressão? Os anjos. Senhor, que a minha vida seja um paralelo de vossa vida. Que meu sofrimento mergulhe na vossa paixão. Que a vossa ressurreição seja o prenúncio glorioso da minha futura ressurreição. Que os anjos que vos acompanharam da eternidade para o tempo, me acompanhem do tempo para a eternidade. Meus irmãos, Cristo ressuscitado é cada comunhão que se recebe. Por isso ele pode transformar facilmente nossa carne de podridão e ressurreição já em cada comunhão. Por isso, meu irmão, comungue todo dia, se possível, que os anjos vão ficar mais alegres e você chega mais perto deles. Daqui a pouco você não consegue mais, o que falo agora por experiência, não consegue mais odiar ninguém. Posso medir concretamente em mim até onde a ressurreição de Cristo invade a minha vida. É só perguntar-me o que sinto quando penso na minha morte. Puxa, meus irmãos, imagine, meus irmãos, desculpe, não é exibição, é alegria. Desde os 15 anos até os 90 anos, cada dia invoco Santa Teresinha. E cada dia toma café comigo. E cada dia fala comigo a cada instante. Porque fora do corpo na distância. Nem de um bilionésimo de segundo, nem um trilionésimo de milímetro. Que os anjos, como bons mestres, me ensinem a ligação harmoniosa entre a ressurreição de Cristo e a minha morte, como início da vida eterna. Puxa, meus irmãos, como diz, quando a criança nasce, ela chora e todos riem. Quando o homem morre, ele fica quieto e os outros choram. Mas, meu irmão, me acredite, quando eu faço o enterro de alguém que eu fiz mais de 1000,
e dizia: este está no céu. Vocês que estão à minha frente e eu não estamos. Podemos cair no inferno. É dilemático cada respiração. Pois perguntavam: onde reza a missa? E todos no sétimo dia dava mais uma fornada da brevidade da vida. E assim a igreja estava sempre cheia, porque falava não só da brevidade da vida, mas da eternidade, que já começou, é uma só. Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada possa manchá-los. Conservai imaculadas suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso corpo. Conservai imaculados seus lábios, diariamente tingidos com vosso preciosíssimo sangue. Conservai-os puros e livres de todo afeto terreno seus corações, que selastes com o sublime sinete do sacerdócio. Que o vosso amor os rodeie, os preserve do contágio do mal. Abençoai seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas em zelo e direção seja a sua alegria cá na terra, e forme no céu a sua formosura e imperecível coroa. Amém. E meus irmãos, temos que usar muitos anjos da guarda, sacerdotes, porque Jesus está no sacerdote em plenitude. Não se esqueçam, o Padre Pio de Pietrelcina parece uma exceção. Todos nós vamos ser que nem o Padre Pio, com seu anjo da guarda, que ele encarregava de fazer milagres a longa distância. Mãe querida, fazer que muitos meninos sejam estimulados pelo grande exemplo do menino Bernardo Boldrini a procurarem a primeira Eucaristia, pela inspiração do Espírito Santo, e que todos os padrinhos assumam a sua missão prometida na celebração do batismo. Mãe querida, se todos os padrinhos assumissem a sua missão de salvar eternamente seus afilhados, a igreja viveria certamente um novo perene Pentecostes. Mãe querida, se for do vosso agrado, alcançai-nos a graça que pedimos através de vosso filhinho, agora convosco no céu. Bernardo Boldrini, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto carnal do vosso ventre carnal. Jesus carnal, carnal durante 20 séculos, carnal até o fim do mundo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Per intercessionem beate sempre Virginis Maria, Sancte Iosef, Sancti Ignazi, Omnium Sanctorum Angelorum, exorcize vos spiritus immundos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Na presença dos anjos eu vos louvo, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.